Atos capítulo 2, versículo 17 em diante, diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima dos céus, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. E o sol se escurecerá, ou melhor, se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E acontecerá, irmãos, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Graças ao Senhor, nós estamos vivendo nos últimos dias, e por esse texto que nós acabamos de ler, nós podemos ver o coração do Senhor em querer derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E aqui fala de filhos, de filhas, de jovens, de velhos, todos como um povo forte e ativo, cooperando para levar a cabo o projeto de Deus. Esse empreendimento, irmãos, é de Deus. E Deus deseja que nesses últimos dias, nós, o povo do reino, não viva uma vida ociosa, não viva uma vida passiva, mas que o nosso coração esteja nos negócios de Deus, no empreendimento de Deus. Então Deus quer hoje um povo ativo, um povo cooperando com Ele, em cada cidade, levando o seu testemunho do reino. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso, irmãos, Deus deseja que nesses dias, como diz lá Mateus 14, ali, diante daquela situação, Deus quer um povo que pregue o evangelho do reino. E o evangelho do reino não é o evangelho de doutrinas, mas é o evangelho de vida, é o evangelho de experiências. Deus quer dar experiências para cada um de nós. E agora eu queria aproveitar e compartilhar das nossas experiências lá no Nordeste. A nossa região são 4 estados: Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Nós ouvimos o chamamento do Espírito, reunimos os irmãos responsáveis das igrejas e falamos das ferramentas que o Senhor tem dado para levar a cabo o seu mover na terra. E aí, nessa comunhão, nós falamos para os irmãos para abrir os locais de reuniões, abrir as nossas casas, para ganhar nossos parentes, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, e também usar as tendas móveis para poder alcançar pessoas nas praças, nas praias, onde tiver pessoas, nós queremos chegar juntos para pregar o Evangelho do Reino. E também os book cafés. E através dos book cafés, irmãos, nós, numa comunhão com os irmãos, milagrosamente, o Senhor levantou 50 igrejas para levantar 50 book cafés no Nordeste. Senhor Jesus, os irmãos ganharam o encargo, não somente o encargo de abrir os book. Amém? O encargo também de financiar essa obra ofertando. E hoje, irmão, na nossa região, nós já temos mais de 1000 sócios. Amém? Nossa região são 4.700 irmãos. E o nosso encargo, através das reuniões de serviço, é fazer com que em cada cidade, cada irmão se torne um sócio no empreendimento de Deus. Hoje nós já temos 1000 sócios. Nós queremos alcançar 4.700 sócios, que é o número de irmãos que reúne hoje nas igrejas ali nessa região.
E aí nós começamos a nossa trilha para colocar esses 50 Bucafés. Graças ao Senhor, no mês passado inauguramos 3 Bucafés. No mês atrasado, mais 4, no total hoje de 7 Bucafés. E agora, antes de sair de lá para a conferência, nós já tínhamos alugado 10 pontos comerciais para colocar mais 10 Bucafés. Irmãos, tivemos recentemente a inauguração de 3 Bucafés. Um na cidade de Mossoró, outro na cidade de Serra do Mel e outro na cidade de Campestre. Cada inauguração, irmão, foi uma festa. Em Mossoró, nós fechamos a rua, de um canto a outro. Foram mais de 500 pessoas na inauguração. Senhor Jesus! Lá em Serra do Mel, uma cidade com 12 mil habitantes, nós conseguimos, nessa inauguração, tinha mais de 300 irmãos, mais de 300 pessoas. E lá em Campestre também nós fechamos a rua, participou lá o prefeito, participou lá a comitiva do prefeito, vereadores. Então, essa classe que a gente não tinha acesso antes, agora nós estamos tendo condições de contatar e de levar eles a invocar o nome do Senhor. Em cada uma das inaugurações, nós gastamos um tempo inicial falando e explicando o que significa o Bucafé, mostrando para eles que o Bucafé, na verdade, não é uma cafeteria, não é uma livraria, não é um comércio, mas na verdade o Bucafé são livros que levam à fé. Nós temos tantas riquezas, o Senhor nos deu tantas riquezas, irmãos, nesses últimos anos, da sua palavra. Essas riquezas precisam alcançar todas as pessoas, e nós temos que nos esforçar e dar o máximo de nós para alcançar o maior número de pessoas possível. Quando nós estivermos diante do Senhor, comparecer diante deles, cada um vai ter que mostrar o quanto de vida ganhou e o quanto de obra realizou para o Senhor. Cada ferramenta dessa significa uma oportunidade para que todos nós possamos cooperar com o Senhor para o avanço do Evangelho do Reino em toda a terra. E na inauguração do Bucafé de Serra do Mel, irmãos, aconteceu algo maravilhoso. Muito rica a inauguração. Depois, uma semana depois da inauguração, aí aquela questão que eu falei, que cada ferramenta dessa é para alcançar classes diferentes de pessoas. E no meio da semana, lá em Serra do Mel, uma semana após a inauguração, compareceu 3 pessoas bem vestidas lá no Bucafé, uma cidade pequena de 12 mil habitantes. E essas pessoas bem vestidas foram atendidas pelos irmãos. E aí um dos irmãos responsáveis de lá, um irmão simples, foi até lá atender eles. Eles pediram suco, e aí os irmãos trouxeram suco de caju para eles. Eles tomaram o suco. Aí um deles se levantou, olhou para as instalações do Bucafé, olhou assim para a cobertura e disse assim: eu vejo que essa obra aqui foi feita com muito amor. Aí o irmão perguntou para ele assim: o senhor conhece, o senhor entende de construção? Ele disse: eu sou engenheiro faz 40 anos. E obras como essa é difícil de se ver. Vocês realmente fizeram isso aqui com muito amor. Ele disse: realmente eu fiz com muito amor. E o senhor, quem é? Ele falou: eu sou o secretário de obras do Rio Grande do Norte. Todas as obras estão sendo coordenadas por mim aqui nesse estado, e todas as obras da Copa do Mundo agora estão sendo coordenadas por mim. Por isso eu posso falar. Esse aqui é meu colega, secretário da Segurança do Estado do Rio Grande do Norte, e esse aqui é o chefe do gabinete da governadora, que veio representá-la aqui na cidade. Aqui nós viemos com a intenção de construir uma estrada, que vai ser chamada Estrada do Caju, que vai ligar, passar por dentro da cidade de Serra do Mel. E aqui nós vamos ter uma reunião aqui na cidade,
para falar sobre esse assunto, para resolver sobre esse assunto. E aí o irmão ficou ali, impressionado, sem saber o que dizer, meio trêmulo. Aí disse assim, começou a orar interiormente: Senhor, me dá uma oportunidade para orar por esses homens. E aí eles conversando, e ele: Senhor, me dá uma oportunidade para orar por esses homens. E aí o homem tomando o suco, terminou o suco e saiu. Quando chegou na calçada, ele ainda orando ao Senhor, pedindo a oportunidade. Nisso chegou uma mulher. E a mulher olhou para ele e falou assim: eu queria uma palavrinha com os senhores. Um deles falou: pois não. Aí ela disse assim: eu queria pedir uma ajuda eu estou querendo construir minha casinha, queria uma ajuda dos senhores para essa minha casinha. Aí o secretário de obras falou assim: eu vou fazer melhor com a senhora, eu não vou lhe ajudar, eu vou lhe dar uma casa. Aí a mulher começou a chorar. Aí o irmão aproveitou a oportunidade e falou assim: senhores, diante desse milagre, vamos entrar e orar. Senhor Jesus. Aí eles entraram e ali o irmão falou: Senhor, e agora? Como eu vou orar por eles? Coloque a palavra na minha boca. Aí falou assim: ore comigo e repita o que eu vou falar. Aí diga assim: Senhor Jesus. Aí ele: Senhor Jesus. E aí começou a oração, irmãos. Eles invocaram o nome do Senhor, oraram. Quando o irmão terminou, ele falou assim para nós no testemunho: irmãos, quando eu terminei, eu não sei de onde veio tanta palavra, mas o Senhor colocou palavra na minha boca. E quando eu abri os olhos, que eu olhei para o secretário, um deles, ele estava vermelho, da cor de uma melancia. E aí ele falou assim para mim: eu estava tão atribulado, mas depois dessa oração estou cheio de paz. Senhor Jesus. Aí eles foram embora. Irmãos, quando foi à noite, aí a esposa do prefeito da cidade foi na casa do irmão responsável, de um desses irmãos responsáveis lá de Serra do Mel. Aí falou assim: eu vim aqui lhe pedir um grande favor. Nós vamos ter uma reunião amanhã com os secretários do estado aí, 3 secretários que estão aqui. Também tem 20 prefeitos que vão participar. Também não sei quantos vereadores, no total de 180 pessoas, de empresários, de empreendedores que vão estar vinculados a essa questão dessa estrada. E nós queríamos pedir encarecidamente que você nos desse o Bucafé para reunir lá. Nós não encontramos na cidade nenhum lugar mais adequado para fazer essa reunião do que lá. E aí o irmão cedeu o Bucafé e eles foram lá no Bucafé, irmãos. E aí os irmãos também tiveram presentes nessa reunião, os irmãos responsáveis. E a reunião ali, né, eles foram conversando os assuntos. Depois terminou a reunião, ficaram tudo alegre. Aí começaram a comprar livros. Irmãos, uma boa parte da literatura foi adquirida por eles. E aí esse irmão simples falou assim: Senhor, eu estou aqui há tanto tempo, nunca conversei com esse prefeito, eu quero orar por ele, mas Senhor, eu vou lá para aquele canto ali. Se o Senhor quiser que eu ore por ele, mande ele para lá. Aí o prefeito ficou por ali, terminou e saiu olhando as coisas e tal, olhando tal. Daqui a pouco o prefeito estava lá, frente a frente com ele. Aí, irmãos, ele falou assim: seu prefeito, eu queria aproveitar e lhe fazer um pedido. O prefeito falou assim: pois não, o que é que você deseja que eu faça por você? Ele falou assim: não é que o senhor faça por mim, é que eu quero fazer pelo Senhor, eu quero orar por você. O prefeito falou assim: isso é muito bom, inclusive eu estou muito atribulado, ore por mim. Aí eles oraram ali, o prefeito invocou o nome do Senhor, irmãos, e o prefeito saiu alegre. Senhor Jesus. Irmãos, quando é que nós íamos imaginar que numa cidade pequena do Rio Grande do Norte, com 12 mil habitantes, nós teríamos uma reunião como essa com 180 pessoas, autoridades do estado, e levá-los a invocar o nome do Senhor e a orar? Então, Deus está dando várias ferramentas para nós.
A nossa casa aberta, ela vai alcançar nossos vizinhos, ela vai alcançar nossos parentes, ela vai alcançar também os nossos colegas de trabalho. A tenda na praça, ela vai alcançar aquelas pessoas que passam ali, aquelas pessoas que passam atribuladas, ou estão com problema no casamento, ou estão querendo se suicidar, e ali nós temos a oportunidade de orar por aquelas pessoas. O local de reuniões aberto também vai alcançar aquelas pessoas que moram ali perto. Mas, irmãos, um secretário, um prefeito, um deputado, um senador, ele não vai na tenda lá do Boca Café, ele não vai na sua casa, ele não vai no local de reuniões, mas ele vai no Boca Café. Então tudo isso que o Senhor está nos dando é para alcançar todas as pessoas. Esse versículo fala: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O coração de Deus é alcançar todas as pessoas. E essas irmãs simples que atendem hoje lá no Boca Café de Serra do Mel, irmãos, elas nem sequer abriam a boca na reunião. O irmão deu testemunho. Elas nunca falaram, elas nunca compartilharam. E em uma semana, essas 4 irmãs oraram por 38 pessoas e levaram 38 pessoas a invocar o nome do Senhor. O irmão ligou para mim e falou assim: irmão Jobson, eu estou tão alegre, eu estou tão alegre com o Boca Café. Todos os dias estão vindo irmãs e irmãos de congregações que não se reuniam conosco, e estão vindo para reunir conosco e orar conosco. Quando é que isso ia acontecer? Irmãos, tudo isso é de Deus. Tudo isso é de Deus. Lá em Mossoró, para finalizar, irmãos, uma senhora empresária, ela estava atribulada, fazia 8 anos que ela não andava de ônibus, saiu no carro, sem paz, sem saber o que fazer. Aí ela não conseguia nem dirigir, encostou o carro no acostamento, desceu do carro, pegou um táxi, andou mais algum tempo no táxi. Aí atribulada, pediu para descer, pagou, ficou no meio da rua, falou assim: Senhor, me leve para um lugar que tenha paz. Nisso passou um ônibus. 8 anos que ela não andava de ônibus. Ela entrou no ônibus. O ônibus faz um circular em Mossoró. Quando ele fez o circular, ele parou em frente ao Boca Café, que não tem nem parada de ônibus. Ele parou, a mulher desceu e entrou no Boca Café. Ela lá perreada com o telefone no celular, falando, e falou. E aí os irmãos chegaram juntos: você precisa de ajuda? Ela falou: eu quero que orem por mim. Aí lá tem uma sala de oração. Levaram ela para a sala de oração, oraram por ela. A mulher ficou outra pessoa, invocou o nome do Senhor, foi salva. E ela disse lá aos seus funcionários: eu quero que todos vocês aqui, meus funcionários, conheçam um lugar que eu conheci hoje, que se chama Boca Café. Senhor Jesus, isso é de Deus, irmãos. E uma firma, né, que está fechando lá, e vai fazer uma demissão em massa. Aí alguns funcionários ficaram um pouco apreensivos com a demissão. E aí, quando olhar, aí foram orar. Descobriram, não sei como, né, que lá tem esse lugar de oração. Aí chegaram em frente ao Boca Café, ficaram olhando. Aí uma falava para a outra assim: é aqui. Não, mas acho que não é, mas parece, será que é? Aí disse, chegou os irmãos: pois não, posso atender alguma coisa, posso ajudar? A gente quer saber se é aqui que tem um lugar de oração. Aí os irmãos falaram: é aqui mesmo, pode entrar. Aí levaram essas 8 pessoas, irmãos. Levaram 8 pessoas para a sala de oração lá dentro do Boca Café. E ali estavam eles orando de joelhos, invocando o nome do Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, são muitos testemunhos. Muitos. Não dá para falar aqui tudo. Recentemente o último que nós agora abrimos foi em Campestre. E lá eu até conheci o prefeito. Eu tive lá, ele invocou o nome do Senhor. Na hora que nós estávamos explicando o que significa o Boca Café, eu pedi para todos que estavam ali, mais de 200 pessoas, ficassem de pé. E eu falei assim: agora eu quero orar por vocês, e vocês, por favor, repitam o que eu vou falar. E aí levei todos eles a invocar o nome do Senhor.
E todos eles oraram. E aí, irmãos, sabe como foi que esse Boca Café foi aberto? Muito rapidamente, da seguinte forma: os irmãos tinham um coração para abrir o Boca Café. E aí começaram a orar ao Senhor, orar, e o Senhor deu um ponto a eles, irmãos, da seguinte forma: uma senhora, esposa do funcionário do Banco do Brasil, lá do gerente do Banco do Brasil, ela foi oferecer esse espaço, Boca Café, para que os irmãos colocassem ali o Boca Café. Ela falou: olha, eu soube que vocês estão atrás de um lugar, e eu vim aqui oferecer. Nós não vamos mais servir o café da manhã na nossa pousada. Agora os nossos clientes vão tomar café da manhã no Boca Café. E para começar, nós já queremos entregar alguns clientes já certos. Aí, irmãos, um juiz, um promotor e funcionários da Caixa do Banco do Brasil. Isso é ou não é de Deus? E o melhor ainda, o preço. A mulher já tinha mesas, cadeiras, balcão, geladeira, freezer, fogão, tudo isso, irmãos. Além do aluguel do ponto. Tudo isso está por quanto? R$700. É ou não é de Deus? E agora, ore por nós, para que nós possamos cumprir a nossa meta de 50 Boca Café. Jesus é o Senhor.